de cruz se erigir, Uri calabaço, uri calabaço. ia fugir como emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma Uri camarabaçuri alapaz. trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz Uri calabaçuri é pra mim atrativo, Perdoa-nos. sem fim, porque Em nome do nela Cordeiro que foi morto Jesus me salvou. antes da fundação do mundo. Sim, Uri calabaia, do ministro do santuário, do sumo sacerdote. Uri calabaçuri canta alabaia. Eu a vou Do único mediador proclamar. entre nós pecadores, Levarei e o meu Senhor, eu que é santo, também santo, santo, santo. cruz, Orabaxalabará. até por uma Uri calabaçuri canta alabaia. Daralaxaralá, daracalabá, daralalá, ialabá. Nurialará, xurialaria, laruia, uri calabás. Perdoa-nos, Senhor. já morreu. Uricandaraba, suri, randuia, anduricantaralá, maxalabaia. Dar-me o perdão. Eu me Perdoa-nos, Senhor. alegro na cruz, dela Pelo altar da vem graça, graça, pelo sangue, o altar da cruz, pelo sangue de Jesus, porque somos pecadores, mas o sangue dele nos purifica. Cobre-nos com este sangue poderoso. Diga: cobre-me, Senhor, com teu sangue. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, A noite que o Senhor foi traído, até por uma coroa por Judas, trocar. a quem o Senhor amou e lutou até o fim por ele. O Senhor amou e o lutou até o fim. Vendo todas as coisas que ele fazia, o Senhor advertiu e orou, e o deu poder e graça suficiente a Judas Iscariotes, como a todos os apóstolos ali que pecaram. João quis orar e descer fogo do céu para consumir as pessoas, e tantos outros pecados, Senhor. E o Senhor esteve com eles e os perdoou e os ensinou, e a toda hora o Senhor estava amando a eles, mesmo ele pecando. O Senhor os amou, como o Senhor os repreendeu tantas inúmeras vezes. O Senhor os repreendeu porque os amava ali, e os repreendeu. Repreendeu os apóstolos, repreendeu os discípulos, repreendeu as pessoas, os fariseus, porque o Senhor os amava ali. Era do desejo do Senhor que todos se salvassem, mas nem todos, como Judas,
que os fariseus e tantas outras pessoas não quiseram teu amor, apesar de tanta insistência, apesar do Senhor se sacrificar fisicamente e espiritualmente, cansaço e fadiga, e até o fim o Senhor perdoou na cruz a todos, não quiseram, mesmo assim, depois de sua morte, se arrepender dos seus pecados. A grande parte ainda não quiseram ainda. Meu Senhor, pela tua bondade eterna, ó Cordeiro, Uricalabassuri canta labaia, Narassuia duri canta lalabashuri calabás. Imagina a alegria dos apóstolos com o Senhor. Uricalabassuri canta labaia, quanto o Senhor foi feliz com eles, porque era árdua a luta ali, mas tinha os momentos de prazeres, de alegria, de cânticos, Uricalabassuri calabaia, de sorrisos, e o Senhor estava ali no meio deles, os amando, Uricalabaia, Narabassuriando, Uricantalabás. Ó meu Senhor, queríamos alcançar esta graça, ó meu Salvador, ó Espírito Santo. Como deve ter sido legal, maravilhoso para João ali, os apóstolos, todos eles. Ó meu Paizinho querido, vendo a tua face e aprendendo face a face contigo, recebendo o teu perdão, assim como o pai ensina o filho e perdoa ao filho que erra. Ricalabassuri telabás, Calabassuri anduri anduri calabai, Naramassuri cantala yarala yarala calabás, Urialabassuri anduri calabassuri cantalabaia, Urialabassuri calabás aralaia, Uriandari cantarala barala suri calabás. E o Senhor conduziu-os como um pai conduz uma criança, e eles querendo ficar com o Senhor como uma criança que ama, o pai quer ficar perto dele. Assim os apóstolos o amavam, meu Senhor, por tua grande bondade e misericórdia. Ó meu Senhor e meu Salvador, meu Pai querido, ó Espírito Santo, queremos te amar, ser amados por ti, assim como o Senhor amou e os apóstolos o amaram. O Senhor nos perdoa e nos cobre com o teu sangue, não nos deixa, meu Senhor, cair na fé, não nos deixa se encantar por as coisas deste mundo e pelo que nossos olhos veem, porque é forte, que os nossos olhos veem, Senhor, nos convence a pecar contra ti. Nossos ouvidos ouvem, corpo sente, as setas são lançadas e o pecado que jaz em nós. Tem de misericórdia da nossa alma todos os dias da nossa vida na terra, Paizinho. Ó meu Salvador, Uricalabassuri telabás, Urialabassuri canta labás, Sarabanaia, Uricalabassuri anduri handuri canta labá na xalalaia. Ó meu Salvador, tu és o nosso Deus, tu és tudo. Uriambarassuri canta labás. Eu te amo, meu Salvador, tu és um verdadeiro Pai, não existe outro. Uricandaramassuri anduri halabanaia. Tu és o verdadeiro amor e vida eterna, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, Uricandarabashuri halabaduri calabaia. Ó meu Senhor, meu Salvador, derrama poder e graça
sobre nós, Senhor. Porque é difícil, Pai, largar o pecado, sim. É tão difícil, mas não é impossível. É só lutarmos, ó meu Pai, com todas as forças, confiando na Tua graça, que tudo dará certo, e rejeitar o que é do maligno, meu Senhor. Cobre-nos com a Tua graça, meu Pai. Uri calabassuri calabás, porque muitos pensam que não são pecadores, ou que não têm pecado, ou que não produzem. Ó meu Pai, mas nós não pensamos assim. Produzimos muito e temos, mas repudiamos todos e lutamos veementemente, confiando no poder do Teu sangue, no Espírito Santo. Na noite que o meu Senhor foi traído, o Senhor pegou o pão, e o Senhor levantou os céus, deu graças, agradeceu ao Pai. O Senhor, sendo Deus, o Senhor nos ensinou, levantou e agradeceu e santificou. Eu levanto este pão e te peço, Senhor, santifica ele, que seja verdadeiramente o Teu corpo. E o Senhor partiu, entregou a todos. Depois de cear, o Senhor se levantou, tomou o cálice com o suco da uva, o levantou e disse: este é o cálice, meu sangue. É um sangue de uma nova aliança, um sangue que perdoa eternamente, que santifica eternamente, e que limpa e que extermina o pecado para todo sempre e toda rebelião. Bebei deles, porque é uma nova aliança que eu faço com os homens, que Deus faz com os homens através do sangue, da morte do Cordeiro. Ele levantou e disse: é uma nova aliança, para perdão de muitos. Uricalabasturi cantalabás. Santifica este suco, Senhor, que verdadeiramente seja o Teu sangue, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha pegar a Santa Ceia. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem nos buscar e com Ele uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levante o corpo de Cristo, o pão, Pai. Santifica, e que ao comermos este pão, que verdadeiramente seja o Teu corpo dentro de nós, que venhamos ter a Tua força, a santificação do nosso corpo, que venhamos ter saúde, ó Pai,
o corpo eterno de glória que o Senhor conquistou no Calvário. Uricalabassuri telabás, uricalabassuri anduricalabanassuri halabaia. Oh meu Senhor, vamos comer do teu corpo que foi rasgado pelos chicotes, uricalabassuri halabaia, que foi perfurado com a lança e com os pregos na cruz, que foi mutilado, que foi moído no Calvário, meu Senhor. Obrigado, meu Salvador eterno. Coma do corpo de Jesus de Nazaré. Louvado seja o Filho de Deus, porque ele diz que aquele que participar, que beber do seu sangue, comer da sua carne, esse tem parte com ele, e será ressuscitado no último dia, ouvirá sua voz. Levante o cálice. Pai, cremos que este é o cálice de uma nova e eterna aliança para perdão de pecados. Perdoa nossos pecados, ó Pai, por repudiamos, e nos fortalece para deixar, meu Paizinho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Beba do sangue do Cordeiro de Deus e seja perdoado. Glória alabanassalabá. Porque Satanás foi vencido. Brincando alabassuri calabaia pelo sangue. Barabacharalabanaia, porque o sangue venceu ele no Calvário. Marabachalabaia, porque ele foi lançado do céu como relâmpago. Jesus lançou ele do céu de uma vez só com todos os demônios. Arabassuri calabaia. E Jesus o derrotou ele na terra em corpo humano, derramando sangue e nos perdoando. Tomou a nossa natureza humana para eliminar, erradicar o pecado. Arabaxar alabadai alabadai. E há poder somente no seu sangue para destruir as fortalezas de Satanás, para destruir o pecado que jaz em nós, para nos limpar. Não existe outra maneira, somente por sua misericórdia, sua graça, por sua bondade eterna e maravilhosa. Cordeiro, obrigado, meu Senhor. Nós não queríamos ofender o Espírito Santo, meu Senhor. Deus, ajuda, meu Senhor. Derrama poder e graça. Ó Senhor, nos guia. Ó Espírito Santo, não nos deixa nosso coração desenganar, nem Satanás, nem demônio, nem este mundo, nem evolução tecnológica, nem a vaidade, nem a soberba, nem o orgulho, nem a inveja, nem a macumba, nem nada. Ó meu Senhor, porque muitos têm caído na fé, muitos que viviam a santa doutrina não vivem mais. O mundo os derrubou, os prazeres da carne os derrubaram. Ó meu Pai,
Traz eles de volta à tua presença, nós te pedimos, e não nos deixe cair nas obras da carne, fazer nossa vontade, porque temos medo sim, meu Senhor, porque este mundo é tenebroso. Pedimos poder e graça e força a ti, Senhor, entregamos em tuas mãos, meu Senhor, nossa vida peregrinatória aqui na terra. Ó Deus amado, faça a sua oração em particular, se reconcilie, largue tudo, não há tempo para mais nada. Ele não nos deixará faltar nada, nada, nem físico nem espiritual, porque o que precisamos para viver neste mundo é a presença do Espírito Santo, porque Ele cuida dos seus como sempre cuidou e cuidará eternamente. Marachuri Calapaia. Ó meu Pai, ó meu Deus, obrigado pela tua morte no Calvário e ressurreição. Escreve nosso nome no livro da vida, perdoa nossos pecados e transgressões, Senhor. Quem não é batizado ainda nas águas, vamos fazer o batismo. Vamos batizar. Vamos batizar, né? Levar para batizar Jesus é que batiza as águas correntes. Rasgou-se o véu, franca ficou a entrada. 72 da harpa cristã. Confiança temos para ali entrar, onde a divina glória revela. 72 da harpa cristã. Outrora não podíamos mirar, por Cristo entrando nada lhe tememos. A glória brilha sem nos ofuscar, na luz estamos e permanecemos, firmes, tranquilos, sem mais vacilar. Contigo ali, Senhor, nos encontramos, pois nos levaste já ao Santo Pai, em cuja graça aceitos sempre estamos, em cujo amor tão grande nos atrai. A ti, ó Filho, em ti, ó bem-amado, e só em ti temos aceitação. E quem no sangue estando já lavado, isento está da eterna perdição. Ó Deus, a ti de coração louvamos, pois de ti nos quiseste aproximar. Quando separados de ti ficamos, por tua lei divina violar, teus santos seguidores consagrados no sangue do bendito Salvador, o culto e adoração te apresentamos.
chamastes, ó bom Senhor. Ó Deus, A ti de coração louvamos, pois de ti nos quiseste aproximar. Quando separados de ti ficamos, por tua lei divina violar, teus santos seguidores consagrados no sangue do bendito Salvador, o culto e adoração te apresentamos, porque nos chamastes, ó bom Senhor. glórias, glórias e glórias. Glorifica o Cordeiro pela sua morte e ressurreição, porque é o nosso sumo sacerdote. Ele se compadece de nossa alma. Ele tem se compadecido da nossa alma. 73. Hino 73. São 3 já, né? Com essa. Cruz de cruz. Terceiro com essa, né? Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenha sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Venha Deus faminto, pobre mesmo assim, a maná celeste preparado já. Grátis é a festa pra ti e pra mim. Cristo te convida, vem e cearás. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Andas desviado, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do teu Salvador. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo,
salvação terás, gozo, paz perfeita, tudo queres ter. Cristo não despreza, nem rejeitará todo que contrito a Ele vier. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Glória, glória, glória a ti, meu Senhor e Salvador. Toda honra e toda glória te pertence, não a nós, Senhor, mas a ti. Toda honra, toda glória, louvor e majestade. Cristo virá 74, porque Ele já está perto. Ele já está perto. Uricalabassuri alabás. Talvez Cristo venha ao romper da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora, os mortos fora do sepulcro pra fora. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmãos, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos do mundo, então nós por fim sairemos. Assim grande gozo no céu fruiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Oh, Oh, glória. Deus poderoso. Hino 81. Aleluias. Pode salvar. Este é o quinto, né? Mais um, depois o cordeiro. Somente em Cristo podemos a salvação receber.
receber. Novo concerto nós temos em quem na cruz quis morrer. Pode salvar, tira os pecados e quer vos salvar. Pode salvar, tira os pecados e quer vos salvar. Quando perdoa os pecados, vida nos quer conceder. Fomos por sangue comprados, do modo vão de viver. Pode salvar, tira os pecados e quer nos salvar. Pode salvar, tira os pecados e quer vos salvar. Teu coração já entrega a quem te pode salvar. E quem as dores carrega, Cristo te pode livrar. Pode salvar, tira os pecados e quer vos salvar. Pode salvar, tira os pecados e quer vos salvar. Cristo te quer dar agora paz e descanso real. Quer revelar-te esta hora, graça imensa e real. Pode salvar, tira os pecados e quer vos salvar. Profetizo a nossa libertação do poder das trevas para a luz, pelo poder que há no nome do sangue de Jesus. Profetizo a libertação dessas almas do livro de oração, pastor Liberato, missionária Karine e todos que o Senhor nos lembrou em sonho, visão e pensamento, arrebatamento, que o Senhor nos confiou, dos que nos pediram oração, que nós prontificamos de orar, que nós oramos. Profetiza a libertação e todos nós, Senhor, do poder das trevas para a luz, pelo poder que há no teu nome e teu sangue, Paizinho amado e querido.